Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, tá? Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, né? Procura um lugar calmo, um lugar silencioso, um lugar que você fique confortável, tá bom? Para você conseguir se concentrar melhor, tá? Antes de qualquer coisa, é melhor vocês pegarem logo o material didático de vocês, tá? É muito importante vocês acompanharem pelo livro, tá? No caso, o livro de gramática, tá bom? E pegar logo o caderno de vocês, tá bom? Para fazer as anotações de vocês, enfim, tá? Vamos começar. A aula de hoje, português, é sobre as orações subordinadas substantivas, né? Que a gente já tinha começado a trabalhar, já na outra aula. Enfim, a gente vai concluir hoje esse conteúdo, tá bom? Enfim, vamos só relembrar um pouquinho, né? O que é uma oração subordinada substantiva? É uma oração, gente. O que é uma oração? Oração é uma frase que ela vai ter um verbo, né? Vocês lembram disso? Beleza. E por que eu chamo de subordinada? Eu chamo de subordinada porque ela vai precisar da oração principal, não é? Vocês lembram que tem duas orações que a gente separa? A oração principal e a oração que é subordinada a ela. Só lembrando, para a gente identificar orações, a gente identifica o verbo, né? Identifica os períodos, que nada mais, nada menos do que a quantidade de verbos que tem. Então, se eu ler uma coisa, eu percebo que aqui tem um verbo e aqui tem outro verbo, eu já posso dizer que são duas orações diferentes, tá bom? Aí, se eu identificar uma relação em que uma oração precisa dessa outra, ou ela não faz sentido se eu tirar essa outra, aí eu posso concluir que ela é uma oração subordinada, tá? E a gente já tinha estudado os outros tipos de orações subordinadas, que pode ser três tipos, né? A substantiva, que a gente está vendo agora, a adverbial e a adjetiva. Essas duas a gente já tinha estudado antes, tá? Mas enfim, esses termos, gente, substantiva, adverbial e adjetiva, elas vão remeter o quê? A classes gramaticais, né? Que a gente já conhece. Substantivo, advérbio, adjetivo. Ou seja, essas orações subordinadas, elas vão ter uma função sintática. O que seria a função sintática? Função sintática é tipo assim, qual é o papel dela na oração, tá? Sintaxe significa isso, tá bom? Por exemplo, se eu falar, esse aqui é o sujeito da oração. Esse sujeito, esse termo que eu estou colocando como sujeito, é como se fosse o trabalho dele, é o papel dele ali, ele tem que fazer isso. Ele, no momento, está sendo um sujeito, tá bom? Então, toda vez que eu falar alguma coisa sintática em relação a isso, a função de algo dentro da oração, tá? Beleza. Ou seja, essas orações subordinadas, elas podem ter uma função sintática, como se fosse a função do advérbio, como se fosse a função do adjetivo e como se fosse a função do substantivo, tá bom? Ou seja, como se elas fossem essas palavras, como se fosse um adjetivo, como se fosse um substantivo ou um advérbio, tá? E a gente já estudou antes, né? O papel que elas podem ter, né, em relação à oração principal, tá bom? No adjetivo, na adjetiva, né, e na adverbial. Agora a gente começou a estudar a substantiva. E a gente já tinha visto a subjetiva e a objetiva direta. O nome já está falando, né? Subjetiva vai remeter ao sujeito e objetiva direta vai remeter ao objeto direto, tá bom? Ou seja, a substantiva é toda uma oração, né? Que ela vai se comportar como se ela fosse o sujeito da oração principal, tá? Do mesmo modo, a objetiva direta vai se comportar como se fosse um objeto direto da minha oração principal, ok? Enfim, agora para dar continuidade, né? Porque na outra aula a gente aprendeu a identificar, a gente aprendeu até a identificar alguns termos na oração principal que vai ajudar a gente, né? A perceber, a classificar. E também eu falei que as orações substantivas, elas têm uma facilidade que, se eu tiver na dúvida, eu posso substituir a oração inteira pelo termo isso, tá bom? Porque dessa forma, isso vai me facilitar para eu conseguir identificar, tipo, isso aqui é como se fosse um objeto indireto, isso aqui parece um sujeito, tudo bem? Então vamos dar continuidade, né? São 6 tipos de orações substantivas. A gente já viu duas. Então vamos terminar vendo as outras 4, tá? Enfim, aqui temos a objetiva indireta, tá bom? E o nome é grande mesmo, tá, gente? Oração, subordinada, substantiva, objetiva indireta. Mas vamos chamar só pelo último nome, tá? Pra não ficar muito, né, repetitivo. Enfim, o nome já tá falando, gente.
essa oração ela vai ter uma função sintática de objeto indireto. Ou seja, quando eu pego essa oração e eu pego a oração principal, é como se ela fosse um objeto indireto da oração principal, tá bom? Então, vamos ver um exemplo. Quando eu falo, gostaria de apoio. Esse gostaria é o verbo, né? Beleza. Aí você faz a pergunta pro verbo. Gostaria. Gostaria de quê? Aí a resposta, de apoio, não é verdade? Então, esse verbo gostaria, a gente percebe que ele é um verbo que ele precisa de complemento, ou seja, ele é transitivo, porque ele precisa de alguma coisa para eu conseguir entender, não é? E ele precisa desse complemento acompanhado de preposição. Vocês lembram da preposição? Em, de, a, para compor? Né? As preposições. Se eu tiver essa situação que o verbo ele precisa de complemento e ele é acompanhado por preposição, eu vou dizer que é um verbo transitivo indireto, na verdade? Indireto. Porque indireto é como se fosse, literalmente, na verdade, né? Tem essa preposição entre o complemento dele e o do verbo. Ou seja, o verbo e o complemento que ele precisa, né? Tem uma preposição no meio atrapalhando. Por isso que eu vou dizer que é indireto, ok? Beleza. Se eu tenho esse complemento indireto, eu vou dizer que eu vou chamar esse complemento, né, de objeto indireto, tá bom? Tudo só para relembrar. Beleza. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma frase, uma oração simples, né, porque só tem um verbo. Gostaria de apoio. Esse de apoio que eu destaquei é o objeto indireto, ok? Mas eu posso falar essa frase de uma outra forma. Em vez de eu falar gostaria de apoio, eu posso falar gostaria de que me apoiassem. É a mesma coisa, basicamente, né? Beleza. Mas o que é que aconteceu aqui? Em vez de eu falar uma frase normal, né, uma oração simples, eu falei uma oração composta, ou seja, em período composto, né? Uma das orações vai ser a oração principal e a outra oração vai ser a minha oração que ela depende dela, ou seja, é uma oração subordinada. E quando eu presto atenção, eu percebo que é uma oração subordinada substantiva, ok? Aí cabe a nós, né, classificar qual das 6, tá bom? Então vamos observar. Gostaria, a pergunta que a gente faz, de quê? De que me apoiassem. Então, essa oração, né, que no caso é formada só por uma palavra, por um verbo, gostaria, ela é a oração principal, tá? E esse de que me apoiassem, ela vai ser a oração subordinada. Se você não conseguir visualizar isso, é só pensar. Se você falar de que me apoiassem, alguém vai entender? Não, né? Não vai entender. Então, precisa necessariamente de alguma coisa antes. Se eu falar gostaria, vai faltar alguma coisa, né? Talvez falte. Mas vai dar para entender, não é? Então, quando eu presto atenção nelas, eu consigo analisar que a principal é essa gostaria, ok? E essa de que me apoiassem é a subordinada. Beleza? Eu vou substituir essa frase inteira, essa oração inteira, pelo termo isso, tá bom? Vai ficar mais visível, né? Gostaria. Gostaria de quê? Gostaria disso. Preste atenção, gostaria disso. Esse isso, eu precisei acrescentar alguma preposição, né? A preposição de, e ficou disso. Eu não posso falar gostaria isso, gostaria disso. Assim a gente percebe que esse disso seria o quê? O objeto indireto, não é? É o objeto indireto. Ou seja, quando eu substituo, fica mais fácil, né, para eu entender que toda essa oração, ela é como se fosse um objeto indireto, tá bom? Ó, quando vocês comparam com a oração de cima, gostaria de apoio, gostaria de que me apoiassem. Ou seja, nessa oração, em relação à principal, né, ela tá fazendo um papel de objeto indireto. Então, eu vou chamá-la de objetiva indireta, tá bom? Bem simples, né? Vamos ver um pouco mais, né, sobre a estrutura agora da oração principal em relação a essa oração, tá? Que eu tinha dito. A estrutura morfossintática da oração principal. Como assim morfossintática, né, gente? Morfo vem de morfologia, que seria a forma, né? Traduzindo, seria como se fossem as classes gramaticais. E essa sintática, como eu falei, é em relação à função que uma palavra pode ter, né? Em relação à oração. Então, quando eu falo estrutura morfossintática, eu estou falando que a gente vai identificar uma estrutura, né, que tem alguns elementos, e quando a gente bater o olho, a gente pensar, isso só pode ser tal oração subordinada, né? Pode ser só uma oração subordinada objetiva indireta, por exemplo.
Tudo bem? É só para a gente conseguir identificar alguns elementos que a gente percebe que vai ter na oração principal, ok? Quando acontecer, claro, né? Dela ser acompanhada por uma objetivo indireto, né? Nessa situação. Então vamos lá. A gente pode identificar duas situações. A primeira vai ter um verbo transitivo indireto, né? Que é o VTI, que é o que a gente acabou de ver, né? Gostaria, aí. Pronto. Essa é a oração principal. E claro, a gente colocou o sujeito, né? O sujeito mais esse verbo. Enfim, notem, gente, que sujeito é em relação à sintaxe, tá? Ou seja, é uma função que ele pode ter. E o verbo é uma classe gramatical, então já é a morfologia, tá bom? Para vocês conseguirem identificar isso, né? Enfim, é o sujeito, toda vez que tiver um sujeito, tiver um verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai precisar de quê? De um objeto indireto, né? A minha oração inteira vai fazer esse papel, ou seja, vai ser um objetivo indireto. De mesmo modo, quando eu tiver um sujeito e ele apresentar um verbo transitivo direto e indireto e já tiver objeto direto, também vai se encaixar nessa estrutura. Como assim, né? Vocês lembram que tem verbos que ele precisam de complemento e os que não precisam, beleza. Os que não precisam vão chamar de intransitivo. Pra gente aqui não tem importância, tá? Os que precisam, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem precisar só de um ou podem precisar de 2. Se eles precisarem de um, a gente vai dizer que ou eles vão precisar de um verbo transitivo, no caso, que tenha um complemento que tenha preposição, ou um complemento que não tenha. Quando não tiver, a gente diz que é um objeto direto, não é? O complemento dele. Quando tiver, a gente diz que é o quê? Indireto. Beleza. Mas tem alguns verbos que eles precisam de 2 complementos para poder entender, né? Ou seja, obrigatoriamente, um complemento vai ser o objeto direto e o outro complemento vai ser o objeto indireto. Por isso, eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo direto e indireto, tá? E a sigla dele fica isso aí, VTDI, tá bom? Mas, como a gente está falando de objetiva indireta, essa oração, se eu tiver uma oração que vai ter lá o sujeito, vai ter esse verbo que precisa de 2 complementos e vai ter já um complemento, só que é o complemento, no caso, que não precisa de preposição, não é? Vamos pensar, o verbo tem que ter dois complementos. Eu já tenho um. Esse outro complemento que está faltando, ele vai ser a minha oração, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo para a gente conseguir visualizar. Desse último caso logo que eu falei, né? Quando eu falar, ele informou o médico de que sentia dores. Vamos identificar o sujeito, né, e o verbo. O verbo informou, né? O sujeito seria ele, beleza. Ele informou. Informou o que a quem, né? Para quem. Ou seja, 2 complementos. O que é que ele informou e o a quem, para quem ele informou. Ele informou o médico, no caso, de que sentia dores. Então, a gente percebe o quê? Que tem 2 complementos, né? O médico e esse de que sentia dores. Esse complemento médico, ele é só um objeto direto mesmo. Ele não é uma oração. Não, ele é só um complemento mesmo, tá? Ele faz parte dessa minha oração principal. Então, quando eu for destacar, eu destaco que ele informou o médico, é toda a minha oração principal, ok? Agora, quando a gente percebe esse de que sentia dores, esse sentia, por ser um verbo, já faz com que tudo isso seja uma outra oração. Beleza, isso a gente já viu. E notem que esse de que sentia dores, a gente pode até substituir por isso, não é? Aí fica, ele informou o médico disso. Ou seja, tem um papel de objeto indireto. Logo, essa minha oração é objetiva indireta. Do mesmo modo, quando a gente vai avaliar a oração de cima, tem não duvide de que ele volte. Ou seja, não duvide. Não duvide de quê? De que ele volte. Ou seja, esse de que ele volte é um objeto, tá fazendo papel, né, de um objeto indireto, ok? Tá bom? Então, pra gente identificar, tá? No caso, esse duvide, né, ele vai precisar, tá, desse objeto indireto. Por isso que ele é um VTI, ok? Enfim, agora vamos para um outro tipo de oração subordinada substantiva. Essa eu vou chamar de completiva nominal. A completiva nominal, novamente, o nome já está falando tudo. Ela vai ter uma função sintática de complemento nominal, tá bom? Vamos só lembrar o que é um complemento nominal? Olha para essa frase aqui. Tenho medo do escuro. Quando eu falo
Tenho. Esse tenho é meu verbo, né? Beleza. Aí a pergunta que eu falo, tenho o quê? Tenho medo. Pronto, tenho medo. Eu tenho o verbo e tenho o complemento dele. Aí vocês podem perguntar, e esse do escuro? Não é o complemento, não? Não é o objeto indireto, não? Não, porque esse do escuro, ele realmente está complementando, mas ele não está complementando o verbo. Quem está complementando o verbo é a palavra medo. Tenho o quê? Tenho medo. Pronto, esse é o meu complemento verbal, que eu vou chamar de objeto. No caso, direto, né? Que não tem preposição. Agora, esse medo do escuro, esse termo do escuro, né? Ele está fazendo um papel de complementar o nome, no caso, né? Que é o medo. Ele não está complementando o verbo. Não, está complementando o medo. Medo do escuro. Ou seja, é um complemento nominal, ok? Só para a gente diferenciar. Apesar de, na oração anterior, a gente realmente tem uma preposição, não é? Essa preposição, ela está acompanhando o complemento verbal, ou seja, o meu objeto. Por isso que é objetivo indireta. Aqui é diferente. Aqui, a completiva nominal, no caso, né, tá fazendo o papel de completar algum nome, alguma palavra que não seja verbo, ok? Então, vamos traduzir isso para uma oração, realmente, né? Eu falei, tenho medo do escuro. Ok, né? Consigo identificar. Do escuro é meu complemento nominal. Eu posso falar de outra forma. Posso falar, tenho medo de que escureça. É a mesma coisa, tá? Só mudei. Em vez de eu falar só uma oração simples, um período simples, transformei em um período composto. Em que aqui eu consigo identificar minha oração principal, que é o tenho medo, e a minha oração subordinada substantiva, que é de que escureça. Tá bom? Beleza. Do mesmo modo, eu posso substituir por isso, tá? Se você não conseguir visualizar, substitui pelo termo isso que dá certo. Tenho medo disso. Quando você substitui tenho medo disso, você percebe que você consegue identificar melhor, né? O verbo, tenho. O complemento dele, tenho medo de quê? Ou tenho o quê? Medo. Beleza. E você percebe que o termo isso, no caso, né, disso, porque está acompanhado de uma preposição, ele está complementando o nome, está complementando o termo medo, tá? Que é um nome, não é um verbo, tá? Tudo que não for verbo a gente vai chamar aqui de nome, beleza? Ok, então a gente percebe que esse de que escureça está fazendo o papel de complemento nominal. Logo, vou chamá-lo de completiva nominal, tá bom? Vamos ver também a estrutura, né, morfossintática da oração principal. Vocês percebem que isso aqui é muito mais fácil, né? Por quê? Porque toda vez que tiver esse nome e ele precisar de alguma coisa para complementá-lo, e tiver uma oração para fazer isso, a gente já vai chamar essa oração de completiva nominal, tá? Então aqui é bem fácil de identificar. Aqui eu coloquei, né? O sujeito, enfim, vai ter o sujeito, vai ter o verbo, vai ter esse complemento do verbo, vai estar tudo direitinho. E se tiver um nome e ele não tiver complemento e eu precisar dele, esse complemento vier através de uma oração, vou chamá-la de completiva nominal, tá bom? Bem simples de identificar. Por exemplo, eu tenho certeza de que guardei a chave. Então aqui a gente identifica o verbo, tenho, o sujeito, eu tenho o quê, né? Certeza. Beleza, aqui a gente tem a oração principal. Eu tenho certeza. Só que essa certeza, ela vai precisar, né, de alguma coisa para complementá-la. E eu complementei com uma oração. Tenho certeza de que guardei a chave. Ou seja, essa minha oração inteira está servindo para complementar o nome certeza, ok? Ai, não estou conseguindo visualizar. Substitui por isso. Eu tenho certeza disso. Vocês percebem que esse disso, no caso, né, tá servindo para quê? Para eu complementar o nome certeza, ok? Tudo bem? Vamos para o exercício agora, nessa para a gente diferenciar essas duas orações que a gente viu, tá? Objetiva indireta e a completiva nominal, tá bom? Enfim, havia dúvida de que aquilo fosse real. Havia é o verbo, beleza. Havia o quê? Havia dúvida. Então, esse dúvida é o meu complemento, beleza. Aí vocês percebem que tem de que aquilo fosse real. Vamos substituir por isso, para ficar mais fácil? Havia dúvida disso. Com isso, a gente percebe o quê? Que o termo disso
tá complementando o quê? Complementando o nome, não é? Tá complementando a palavra dúvida, ou seja, ele tá fazendo o papel de complemento nominal. Logo, a oração vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal, ok? Agora vamos ver um outro exemplo que talvez cause uma dúvida. AB. Ninguém duvidava de que era falso. Notem, ninguém duvidava de que era falso. Então, vamos analisar o verbo, não é? Duvidava, beleza. Ninguém duvidava. Minha oração principal, ok. E eu tenho de que era falso. Percebam que quando eu falo ninguém duvidava, vai causar uma pergunta, né, na sua cabeça. Ninguém duvidava. De quê? Aí eu complemento de que era falso. Então, aqui a gente percebe que esse complemento, ele está servindo para o verbo. Porque o verbo que está precisando de complemento, ou seja, diferentemente da frase de cima, da oração de cima, nas orações de cima eu tinha um nome que precisava de um complemento. Por isso que eu vou chamar de completiva nominal. Aqui eu tenho um verbo que precisa de complemento. Então, eu vou chamar de objetiva indireta. Ok? Se não der para visualizar, substitui por isso. Ninguém duvidava. Duvidava de quê? Disso. Então, esse disso é um complemento do verbo, ou seja, é um objeto, e ele tem preposição, a preposição de, ou seja, é um objeto indireto. Logo, a oração é objetiva indireta. Eu coloquei essas duas orações juntas porque elas podem causar confusão. Por quê? Porque ambas possuem a preposição, não é? A gente notou aqui, ó, havia dúvida de que aquilo fosse real. Dúvida de que tem uma preposição. E embaixo a gente também tem a preposição. Duvidava de que era falso. Ou seja, as duas têm uma preposição antes. Só que a diferença delas é que uma vai complementar o nome, a outra vai complementar o verbo, tá? Mais outro exemplo. Necessito de algo para beber. Vamos substituir por isso? Necessito. Necessito de quê? Necessito disso. Então, a gente percebe que esse disso é um complemento, mas ele está complementando quem? Está complementando o verbo, não é? Necessito é um verbo. Ou seja, essa minha oração de algo para beber é uma oração que ela está fazendo o papel de complementar esse verbo. Ou seja, a função dela é uma função de objeto indireto, não é? Porque tem uma preposição. Então, eu vou chamá-la de objetiva indireta, ok? Então, vamos só finalizar as orações, né? Tem mais dois tipos. O outro tipo que a gente vai estudar agora é a oração subordinada substantiva predicativa. Esse termo predicativa está fazendo referência, né, assim como as outras, à função que ela vai ter em relação à oração principal. Aqui, ela vai ter uma oração de predicativo do sujeito. Vamos só relembrar, então, o que é um predicativo do sujeito? Olhem para o exemplo. Minha esperança é a sua felicidade. Vamos analisar essa oração? Minha esperança é a sua felicidade. Vamos encontrar o verbo aqui? A gente acha o verbo, né? O verbo é, né? Do verbo ser, enfim. É aqui, beleza. Quem é o sujeito? Minha esperança. Minha esperança, o sujeito, é o verbo. E a gente tem a sua felicidade. Minha esperança é o quê? Né? A sua felicidade. Beleza. Então, a gente poderia até pensar, é um objeto direto, né? Complementou o verbo, beleza. Só que quando a gente analisa a frase inteira, a gente percebe que essa expressão, né, a sua felicidade, ela tem mais importância do que o próprio verbo. Então, esse verbo ele não vai ter tanta importância, ele não vai expressar uma ação propriamente dita, né? Para ele ter essa importância. Não, é como se ele estivesse aqui só para ligar essas duas expressões, né? Ligar o sujeito com essa expressão aqui. E percebam ainda que essa expressão, ela está fazendo referência totalmente ao sujeito. Ou seja, é como se ela fosse uma característica desse meu sujeito. Por ela ser essa característica desse sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito, tá bom? Toda vez que eu tiver essa estrutura, que tem um sujeito, tem um verbo que não tem tanta importância, é um verbo de ligação, né? E eu vou ter essa expressão que está fazendo
referência ao meu sujeito e tá falando de alguma característica, não é? Percebo que se eu falar assim, minha esperança, a sua felicidade, você não entende perfeitamente? Entende, não é? Porque esse verbo ele não tem importância, ele tá ali só para ligar, tá bom? Ou seja, essa expressão, a sua felicidade, ela vai ser chamada de predicativo do sujeito, tá? Do mesmo jeito que se eu falar assim, o menino era feliz. Se eu falar o menino feliz, não dá pra entender? Dá, não é? Então, a expressão o menino vai ser o meu sujeito e esse feliz eu vou chamar de predicativo do sujeito, porque é uma característica que eu tô falando do sujeito que dá pra entender para além do verbo, tá bom? Pra gente relembrar. Então, vamos traduzir isso, né, na nossa linguagem de oração subordinada, substantiva. Notem o exemplo abaixo, tá? Minha esperança é que sejas feliz. Então, falei basicamente a mesma coisa, só que ao invés de eu falar uma oração só, né, eu usei duas orações. A oração principal, minha esperança é, e a outra oração, né, que sejas feliz. Aqui a gente percebe o quê? Que essa expressão, que sejas feliz, né, essa minha oração inteira, vamos substituir por isso para a gente ver. Minha esperança é isso. Ou seja, esse verbo, ele só está ligando a expressão isso, né, que está substituindo a oração inteira, ela vai ter mais peso do que o próprio verbo, ou seja, é uma função de predicativo do sujeito. Logo, a minha oração vai ser chamada de predicativa, ok? Não precisa ser predicativa do sujeito, tá? Só predicativa dá certo. Vamos analisar, então, essa estrutura, né? Estrutura morfológica, enfim. A estrutura morfológica e sintática também só é uma, é bem fácil de identificar. Toda vez que eu tiver um sujeito e tiver um verbo de ligação, né? Eu tinha falado disso já. Então, vamos ver esse exemplo. O mais importante é que se respeite os outros. Então, aqui você percebe que esse verbo é um verbo de ligação, porque ele não está expressando tanta ação, não tem ação nenhuma, na verdade. Ele está aqui só para ligar essa expressão, o mais importante, que é o meu sujeito, tá? E a expressão que se respeite os outros. Que aqui, quando a gente substitui pelo termo isso, a gente percebe que a função dela é de predicativo do sujeito, tá bom? Ou seja, é uma oração predicativa, tá? Enfim, só para finalizar, né, vamos logo para o último tipo de oração, que é a oração apositiva. Apositiva está fazendo referência ao termo aposto. O que é um aposto, né? Essa oração, gente, ela vai funcionar como um aposto da oração principal. Para isso, a gente tem que lembrar que o aposto, ele é um termo da minha oração que ele está explicando alguma coisa, tá? Que eu falei. Então, por exemplo, se eu falar assim, a menina que fazia ginástica entrou no salão, por exemplo. Percebam que essa expressão, que fazia ginástica, é como se eu estivesse explicando, na verdade. Do mesmo modo, se eu falar assim, a aluna da 7ª série tirou nota boa, por exemplo. Quando eu falo isso, esse da 7ª série, é como se eu só estivesse falando isso para explicar alguma coisa, né? Eu tô explicando o quê? Tô explicando a aluna. Tô falando alguma coisa sobre essa aluna para explicar melhor. Então, é isso que é um aposto. Toda vez que eu falo alguma coisa que vai explicar esse termo que eu falei, ok? Do mesmo modo, se eu falar assim, sei lá, vou falar Rio de Janeiro, é a cidade que recebe mais turistas, uma cidade, enfim, que recebe muitos turistas, teve, sei lá, aconteceu um acidente lá, por exemplo. Percebam que nessa minha oração, a informação que eu queria passar é o quê? Que aconteceu algum acidente lá, beleza. Só que eu usei uma expressão, né? Expressão, recebe mais turistas, enfim. Para que eu fiz isso? Só para eu explicar sobre esse termo, Rio de Janeiro. Ou seja, eu falar um pouco mais sobre esse termo, tá? Tudo bem? Isso é muito utilizado, como vocês percebem, né? Muito utilizado em reportagens. Quando eles vão falar de alguma coisa, eles sempre vão usar alguma expressão para falar alguma característica a mais de algum termo, tá bom? Beleza, agora vamos voltar aqui, né, para nossa oração. Vamos ver esse exemplo. Peço uma coisa, a verdade. Então, aqui vocês percebem
que esse termo que está destacado, a verdade, está explicando algum termo, não é? Que eu já tinha falado. Que termo é esse? Quando eu falo peço uma coisa, que coisa é essa? A verdade. Ou seja, esse a verdade, ele está explicando a palavra coisa, tá bom? Ou seja, nessa oração, esse a verdade, ele tem o papel de aposto, tá? Tá explicando o que eu falei, beleza. Vocês vão perceber também que o aposto, ele tem que ter alguma pontuação. Aqui a gente tem 2 pontos, tá? Mas pode ser entre vírgulas, ok? E de mesmo modo, a gente pode usar isso para reconhecer a oração, tá? Quando uma oração, ela antes dela tem a presença desses 2 pontos, a gente pode pensar, muito provavelmente é uma oração apositiva, ok? E como eu tinha dito, ela vai esclarecer algum termo da oração principal. Então vamos, por exemplo, abaixo. Peço uma coisa, que diga a verdade. Então aqui a gente identifica que essa expressão que diga a verdade está explicando o termo coisa, né, que eu tinha falado, e além disso a gente percebe também a presença desses 2 pontos. Então só por aqui a gente já consegue identificar, não é? Mas se não der certo, substituindo pelo termo isso também dá certo. Ou seja, peço uma coisa, isso. Esse isso, ele está explicando de alguma forma esse termo coisa, tá bom? Do mesmo modo de peço uma coisa, a verdade, ok? Então, a gente percebe que essa oração inteira está servindo como um aposto, ou seja, eu vou chamá-la de apositiva, tá bom? Tudo bem? Vamos para o exercício, né, para a gente conseguir diferenciar esses 2 tipos, a predicativa e a positiva, tá? Mas vai ser bem simples. Meu desejo era que ele voltasse amanhã. Meu desejo era que ele voltasse amanhã. Vamos substituir pelo termo isso, para ficar mais fácil? Meu desejo era isso. Vocês percebem que o que é mais importante aqui? Era esse isso, né, que está falando alguma coisa, enfim. Ou era o verbo? Era o termo isso, né? O verbo, ele não tem tanta importância, ele tá aqui só para ligar. Quando eu falo meu desejo era que ele voltasse amanhã, nitidamente essa expressão que ele voltasse amanhã, ela tem mais relevância do que o próprio verbo, ou seja, é o verbo de ligação. Toda vez que eu tiver esse verbo de ligação, enfim, e eu tiver o sujeito e o verbo de ligação, essa oração está servindo como um predicativo do sujeito, ou seja, é uma oração predicativa, ok? O outro item. Ela sempre quer a mesma coisa. Notem, 2 pontos. Que sua presença seja notada. Então, percebam. Aqui a gente já consegue identificar que é uma positiva, porque ela vai ter os 2 pontos e porque essa oração inteira está servindo para explicar um termo que eu já tinha falado. No caso, ó, ela quer a mesma coisa. O que seria essa mesma coisa? Aí eu estou explicando que sua presença seja notada. Entendeu? Então, é bem facinho, né? Eu acho que é a mais fácil de identificar. É a positiva, tá? O outro item. A verdade é que ele não gosta daqui. Do mesmo modo, percebam a estrutura, tá? A verdade é o meu sujeito, beleza. É o verbo, beleza. Que ele não gosta daqui. A gente percebe que, perto dessa oração inteira, o verbo não tem expressão nenhuma. Ou seja, é um verbo de ligação. Logo, essa oração inteira está fazendo o papel de quê? De predicativo do sujeito, ou seja, é uma oração predicativa, tá bom? Enfim, gente, a aula por hoje é isso. Assim, a gente conclui, né, o conteúdo para a prova de vocês, né, que vai ser só oração subordinada substantiva, tá? Na parte de gramática, claro. Espero que vocês tenham conseguido diferenciar uma oração da outra. Se vocês tiverem dúvida, vocês precisam rever essa aula e a outra aula também, tá no canal da escola. Lembre-se de continuar acessando o site da escola para ter acesso a todo o conteúdo e também as informações que serão publicadas lá, tá bom? E fazerem as atividades que vão estar na agenda digital de vocês, ok? Até a próxima aula.